A paz do Senhor, gente, bom dia, glória a Deus por esta manhã maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você, abençoe toda a sua casa. Meu muito obrigada a cada um de vocês que fazem parte desse canal. Vocês que se inscreveram agora, meu muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 11, que nos diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do Calvário, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisadita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu senhor, ai, senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus por esta palavra, meu amado, minha amada. Vá nessa sua força. Se o Senhor lhe mandou, o Senhor garante. Glória a Deus. Nós vemos aqui que os filhos de Israel estavam vendidos, né? Estavam ali nas mãos do medianita. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? E então o Senhor permitiu que os medianistas viessem sobre ele. Então, meu amado, minha amada, o que é que a gente vê? Toda vez quando nós fazemos algo errado, tem consequência. Por quê? Quando nós fazemos aquilo que não agrada o Senhor, o inimigo entra nas nossas vidas e aí nós passamos por momentos de dificuldades. Mas quando clamamos ao Senhor, quando nos voltamos a Ele, o Senhor, glória a Deus, se volta para nós e o Senhor nos abençoa. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso esse nosso. Um Deus perdoador, um Deus que cuida de cada um dos seus, né, meu amado, minha amada? O Senhor não lhe deixará perecer na mão do inimigo, com certeza não. Tem livramento, tem bênção do Senhor para você na manhã desse dia. Aqui, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, Gideão está ali no lagar, né? No lugar de pisar uva, ele estava ali malhando o trigo, né? Por quê? Porque os medianitas, quando sabia que eles estavam colhendo, vinham sobre eles e tomavam tudo. Isso, meu amado, minha amada, são coisas do inimigo, né? Que quer roubar e destruir, que quer tirar a nossa paz. Mas o Senhor manda essa mensagem para você nessa manhã. Não temas, né? Foi o Senhor que lhe mandou. Então, continue fazendo a vontade do nosso Deus. Glória a Deus. Gideão diz ali para aquele anjo que não tem como vencer, porque naquela tribo, a dele, né, na tribo de Manassés, ele é o menor. E a família dele também é a menor daquela tribo. Mas o Senhor era com Gideão. E o Senhor fala para Gideão que é com ele. E Gideão vai e diz: Olha, espere aí que eu vou fazer ali um bolo, né? Vou fazer ali algo para oferecer ao Senhor. E o anjo recebe a oferta de Gideão, né? Glória a Deus. Aí Gideão vê que verdadeiramente era o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, né, fala com Gideão que ele não vai morrer, mas que ele ia ficar vivo e livraria Israel da mão dos medianitas. Glória a Deus. Por meio dessa palavra, o Senhor vai falando aos nossos corações. O Senhor fala com você nesse momento. Não desista. Você vai livrar sua casa da mão do inimigo, glória a Deus. Porque se você está orando, se você está intercedendo, você está buscando o Senhor agirá no tempo certo, né? Glória a Deus. Lembra que Paulo disse àquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então você não vai perecer, a sua casa não vai perecer, mas você vai vencer em nome de Cristo Jesus, porque assim como Gideão ia livrar o povo da mão do medianita, você também é Gideão de Deus, né? Você é uma coluna na sua casa, né? Uma coluna forte que guarda a sua casa, porque quando você está orando por você e pelos seus, o Senhor está recebendo e o Senhor está protegendo. Glória a Deus. Ali, Gideão faz ainda um
ali um acordo com o Senhor, né? Gideão ainda meio temeroso, porque às vezes nós como seres humanos somos cheios de dúvidas. Gideão diz, olha, deixa eu fazer uma prova, né? Ele faz uma prova com o Senhor, que se pela manhã o velo estiver molhado e a terra seca, eu sei que foi o Senhor que falara comigo. Assim Gideão mas faz essa prova com o Senhor e na manhã, quando ele aparece, o velo está molhado e a terra seca. E aí ele mais uma vez pede ao Senhor que não se zangue, mas agora ele queria a terra molhada, o velo seco. Então, ali o Senhor mais uma vez faz, de conformidade à vontade do Gideão, né? Glória a Deus. Meu amado, que Deus amoroso nosso, né? Um Deus que nos entende. Ele sabe das suas incertezas, ele sabe das suas inseguranças, mas não desista. Porque o Senhor nos diz na palavra, no livro de Apocalipse, né? Mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Então é isso. Muitas vezes a gente tem pouca fé, às vezes a gente fica duvidoso de alguma coisa, mas creia no Senhor. E se precisar, faça a prova do Senhor, porque Ele vai lhe responder. Você serve um Deus que fala, glória a Deus. Então, ali o Senhor mostrar a Gideão que verdadeiramente ele era com Gideão, assim como o Senhor é com você, graças a Deus. No dia seguinte, ali Gideão dá ordem àquele povo, né? Ali, o povo de Israel, ele chama as pessoas das tribos para virem, para ir à peleja, porque os inimigos, né? Os medianitas, os amalequitas, outros dos orientes, né? Estavam vindo também contra Gideão e contra os filhos de Israel. A Bíblia diz que eram muitas pessoas, era como gafanhoto, então era um exército muito numeroso. E Gideão também prepara muita gente para aquela batalha. A palavra de Deus nos diz que eram 32 mil, mas o Senhor que estava com Gideão disse para Gideão, olha, manda pregoar que os covardes podem voltar. E ali a palavra de Deus nos diz que voltaram 22 mil, porque o Senhor disse para Gideão, se descesse todo aquele povo contra os amalequitas, ali contra os medianitas e os do Oriente, iam dizer o quê? Nós vencemos, porque eram muito. Mas o Senhor queria mostrar que quem ia dar a vitória aos filhos de Israel era Ele. Meu amado, minha amada, a sua vitória vem do Senhor. Não é da força, não é da sua inteligência, mas é da obediência que o Senhor se agrada. E o Senhor está com você. Obedeça, porque Ele lhe garante a vitória, assim como Ele deu vitória a Gideão, ali diante daquele grande multidão, né, daquela grande multidão que veio contra ele. Glória a Deus. Então obedeça a palavra do Senhor. Faça de acordo à vontade dele, que você terá vitória. Glória a Deus. Ali a palavra de Deus nos diz que ficaram 10 mil. E o Senhor ainda achou que era muito. E aí o Senhor fala para Gideão levar aquele povo para tomar água no rio. Aquele que tomasse a água na mão, esse ele separaria. E aquele que abaixasse para tomar a água abaixado, ele separaria também. Então, havia um segredo no que o Senhor estava dizendo a Gideão. Aqueles que tomassem a água na mão, eles estavam vigilantes, estavam de maneira atenta. Aqueles que se abaixassem ali, então não estavam ligados. E aqueles voltaram. Então a palavra de Deus nos diz que voltaram ainda 970 mil, né? Glória a Deus. Perdão, 9.700, né? Glória a Deus, porque era 10 mil. E ali ficaram apenas 300. E foi com esses 300 que tomavam água com a mão que Gideão permaneceu para enfrentar aquela tão grande batalha. Gideão ali pede às pessoas, aqueles outros soldados que voltem para sua casa. Meu amado, minha amada, nos mostra o quê? Que em todo o tempo nós temos que ser simples, como a palavra de Deus nos diz, né? Simples como a pomba, mas prudente como a serpente, glória a Deus, porque o inimigo das nossas vidas nunca brinca de ser inimigo. Então, em todo o tempo, nós devemos estar vigilantes para que nós não venhamos ser algo fácil, né? Alvo fácil na mão do inimigo. Então, por isso, ali a palavra de Deus nos diz que ele dá essa orientação, aquele que beber a água, tomando a água na mão, né? Estava ligado em tudo que estava à sua volta, mas aqueles que estavam descuidados podiam mandar voltar para casa. Então, nos ensina que nós devemos ter prudência, nós devemos ser vigilantes e andar atento, porque em todo o tempo o inimigo tenta tirar a nossa paz, mas o Senhor está com você e Ele é o príncipe da paz. Se você está alinhado com Deus, orando, vigiando, o Senhor está sempre lhe guardando, glória a Deus. Até mesmo quando nós vacilamos, o Senhor nos guarda, porque o Senhor é bom, mas a bondade dele dura para sempre. Mas é necessário que a gente vigie e ande atento
E ali a palavra de Deus nos diz que Gideão está ali e o Senhor fala mais uma vez com Gideão, porque o coração de Gideão ainda não estava totalmente seguro. Meu amado, minha amada, o Senhor conhece. Às vezes, quando nós não estamos com certeza daquilo que vamos fazer, o Senhor sabe quando nós estamos inseguros. E o Senhor, por sua infinita bondade, mais uma vez fala com Gideão, né? Descer lá no arraial dos Amalequitas. E se ele não tivesse tão seguro ainda, podia levar o moço dele, né, o Purá, para ver. E ali Gideão vai com Purá, e quando chega ali, ele vê dois soldados amalequitas conversando, e um contando o sonho para o outro. E aquele sonho mostrava, né, a espada de Gideão ali. E Gideão, um daqueles homens, fala para ele, né, essa espada de Gideão, porque o Senhor irá dar essa nossa tropa, né, os amalequitas, na mão dele. Então, glória a Deus. Aquilo que o Senhor já tinha dito para Gideão, o inimigo também já sabia. Então, meu amado, minha amada, muitas vezes o inimigo se levanta com grande fúria contra você, com grande fúria contra a sua casa, é porque ele sabe que sua bênção está perto. Então, não desista, mas fique atento e faça de acordo com a vontade do Senhor, porque você será vencedor. Gideão ali se encheu de fé e voltou e preparou a turma que estava com ele, os 300, em 3 esquadras de 100. E ali deu cântaro, deu a tocha e as buzinas. E ali ele disse, né? Diga, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão, né? Espada do Senhor, por Gideão, né? E ali, quando ele sai cantando, né? Ele dá a ordem àquela tropa que, quando eles vissem os primeiros fazendo, os primeiros sem fazendo, todos os 300 deveriam fazer a mesma coisa. E ali ele sai cantando, quebra os vasos, toca a buzina. O exército inimigo que está ali pensa que é algo terrível que vem contra ele, uma multidão terrível que vem contra ele, e começam a fugir. E o Senhor faz uma emboscada que eles mesmos começam a se destruir. Então, veja, meu amado, minha amada, a peleja não é sua, a peleja é de Jeová. Obedeça, porque Ele está do seu lado e é Ele que vai lhe abençoar. Aquele povo começou a se destruir sozinho. E Gideão e seus homens ali tocando a buzina e dizendo, espada do Senhor, por Gideão, né? E ali todos clamando e aqueles homens lá se destruindo para a glória do seu nosso Deus. Ali ele sai fugindo e ali Gideão manda notícia para as outras cidades para também ir atrás. E ali Gideão e o povo de Israel vence a guerra, né? Glória a Deus. Com 300, meus amados, venceram a multidão imensa, porque a palavra de Deus nos diz que era como o gafanhoto, como a areia do mar. Então era um exército numeroso, né? Os amalequitas, os medianitas, esses que vinham do Oriente, era muito, 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 muito. Mas o Senhor, Ele não quer saber de quantidade, o Senhor quer saber de qualidade, o Senhor quer saber daqueles que servem a Ele, que obedecem a Ele, e o Senhor tem compromisso com aqueles que fazem a vontade dEle. O Senhor tem compromisso com você, meu amado, o Senhor tem compromisso com você, minha amada, e vai lhe dar vitória, assim como fez na vida de Gideão, mesmo quando ele se achava tão pequenininho. Mas o Senhor usa os pequenos, porque grande é o Senhor e é o dono de todas as coisas. Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus de de todo o universo. Ele é o Deus que domina céu, terra, mar e tudo que há. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, dai um bom dia para cada um dos teus filhos e livra-os de todo acidente do corpo e da alma. Pai, o Senhor sabe as lutas de cada um, as incertezas, as inseguranças, mas o Senhor é o Deus protetor, o Deus que guarda. Continua guardando, continua abençoando e fortaleça cada um deles para a glória do teu nome. Dá um dia de paz, de tranquilidade na tua presença. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados, um forte abraço, fique na paz do Senhor. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês. Eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do seu nosso Deus. Um forte abraço.